Falar. Melhorou um pouco. Começou a gravar então, vamos começar a trabalhar então? Olha só, hoje a gente vai continuar no tema do que a gente estava conversando na semana passada, mais especificamente no texto de 1915, do Freud, tá 1914, 1915, porque ele foi escrito em 14, publicado em 15 pela primeira vez, né? Que chama Observações sobre o Amor Transferencial. Nós não terminamos esse texto, mas eu gostaria de enfatizar, a partir desse texto, sobretudo, a relação entre a transferência e a resistência, e, sobretudo, aí, a resistência. Vou, inclusive, puxar algumas coisas, boa noite para todo mundo que entrou. Vou, inclusive, puxar algumas coisas do texto anterior, que a gente também, lembra que a gente pegou dois textos sobre a transferência, né? Sobre a dinâmica da transferência e o amor transferencial, no mesmo volume. Para todo mundo se lembrar, a gente está utilizando esse volume da Autêntica, que é o Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Inclusive, o texto da semana que vem também está nesse mesmo volume, que é o Repetir, Recordar e Reelaborar, que aqui eles colocaram, por algum motivo, Lembrar, Repetir, Perlaborar. Não gostei desse título, mas ok. Perlaborar, que palavrinha... Pô, quantas vezes na língua portuguesa vocês já viram perlaborar a gente usando por aí? Porque normalmente Freud usava palavras muito cotidianas, né? Então, particularmente, eu vou continuar chamando de repetir, relembrar, repetir e reelaborar. Vou continuar chamando os 3 R's aí. Mas, então, a gente está usando esse volume e, na semana que vem, a gente vai para o conceito de repetição. Mas deixa eu retomar algumas coisas aqui de por que a gente está trabalhando sobre transferência e resistência, e falando sobre resistência a partir do texto de transferência. Uma constatação: não existe um texto só de resistência. Porque, no final das contas, a resistência não é um conceito apartado da transferência. Isso é bem interessante. A transferência e a resistência não são dois conceitos antagônicos, e a gente nem pode dizer necessariamente que um impossibilita o outro, não existe um sem o outro. Inclusive, vocês se lembram que a gente estava conversando na semana passada, que esse amor dedicado à figura do analista, quando esse amor aparece pela primeira vez e de forma muito intensa, ele aparece primeiro sob a forma de resistência, lembra disso? Porque primeiro ele aparece colocando, tirando as condições para análise, tipo, eu me apaixonei por você, não posso mais ser teu analista, ou eu falto a sessão porque eu tenho vergonha de olhar para você depois que eu tive aquele sonho erótico, ou qualquer coisa assim. Então, esse amor, ele vai ser transformado na transferência para poder dar condições para análise. Mas olha que interessante, ele primeiro aparece sob a forma de resistência. Lembra que a gente estava conversando sobre isso? Tanto aparece primeiro sob a forma de resistência, que uma das coisas que, vez por outra, muitos analistas iniciantes pensam, e o Freud colocou isso, é interromper o tratamento diante desse amor, né? E aí o Freud vai dizer, nem a dizer sim para esse amor, no sentido de viver juntos para sempre, nem dizer sim para tomar como amante o teu paciente, nem dizer não e interromper o tratamento. Então, o que a gente vai dizer, ou o que a gente vai fazer diante desse amor, que só vai se transformar em amor transferencial se vencer primeiro essa primeira apresentação na forma de resistência. Percebem? Então, vou voltar algumas coisas que a gente estava colocando sobre isso. No texto sobre a dinâmica da transferência, e também nesse das observações sobre o amor, a gente percebe, então, claramente que não tem um sem o outro. Deixa eu só abrir aqui algumas frases que eu até tinha separado. Vou pegar aqui. Eu tinha até feito alguns recortes de algumas frases. Espera aí. Deixa eu pegar meu celular que está mais rápido que aí. Tem horas que eu abri aqui o Canvas, demora mais tempo do que eu pegar no celular. Então, olha só, eu tinha até separado algumas que eu coloquei lá no Instagram para o nosso bate-papo de hoje. Eu não sei se vocês já perceberam, mas toda quarta-feira eu coloco uma prévia do que a gente vai conversar lá no Instagram, tá? Então, toda quarta-feira de manhã, até meio-dia mais ou menos, eu coloco uma prévia do que a gente vai debater. Então, quem foi lá já viu que a gente ia conversar hoje sobre não há transferência sem resistência.
Então, normalmente eu coloco ali a tese que eu estou propondo a gente debater à noite. Então, se não há transferência sem resistência, também não tem resistência fora da transferência. Então, eu só vou localizar a transferência a partir da resistência, e a resistência, no final das contas, ela se dá a partir da transferência também. Então, a resistência, ela é inimiga da análise? De modo algum. Veja, se não existe análise sem transferência, e não existe transferência sem resistência, por consequência, posso dizer que não existe análise sem resistência. Então, quando a gente fala de superar a resistência, ninguém está dizendo de liquidar e que ela não vai existir mais. Você ficaria sem bússola, sem a resistência. Quem é que dá a bússola? No sentido de dizer que o conteúdo recalcado está ali? A resistência. Lembra que tem uma frase muito interessante do Freud, que ele coloca que a resistência ela é o guardiã dos conteúdos recalcados. E, na verdade, ele usa a palavra sentinela, foi assim que traduziram para português, sei lá como é alemão. Mas o que é essa ideia de guardião, sentinela? Eu penso sempre no soldadinho ali na porta do recalque, dando notícias de que o conteúdo recalcado está ali. Então, eu vou saber aonde intervir, justamente porque quem vai me dar a diretriz é justamente a resistência. Então, a resistência ela não é inimiga da análise, ela é, na verdade, um motor da análise, uma bússola da análise. Podemos usar várias metáforas nesse sentido. Eu gosto da ideia do motor, porque, inevitavelmente, a resistência faz a análise se movimentar. Ela exige do analista e exige do analisando trabalho, entende? Ela exige, de algum modo, uma certa articulação, um certo manejo, um certo trabalho. Então, ela movimenta. Também coloquei ali a resistência, então, ao proteger o conteúdo recalcado, denuncia o conteúdo recalcado, porque ali é onde ele diz isso não, né? Falo sobre tudo menos isso, não quero falar sobre isso. Você já sabe, então, que esse isso, lembra que eu estou brincando aí com isso, da segunda tópica do Freud, né? Isso é superior, né? Então, quando o sujeito fala, eu não quero falar sobre isso, o isso, que é a matriz do inconsciente, né? A fonte originária do inconsciente, a gente já tem, então, uma noção de que esse isso vai ter que aparecer em algum momento. A gente pode até colocá-lo na prateleira, mas já sabendo que a gente vai retornar a ele em algum momento. Também coloquei ali uma outra metáfora que eu gosto para pensar na resistência. A resistência como a bússola do tratamento analítico. Entendem por que bússola? Porque, de algum modo, a intervenção, quando ela cria um atrito, cria uma resistência, cria uma dificuldade de prosseguir, você já sabe que o conteúdo a ser interpretado está ali. Uma das propostas do Freud, que a gente vai retomar no texto hoje, é o que fazer com a resistência. Ele propõe, por exemplo, interpretar a resistência. Agora, cuidado, o que é esse interpretar a resistência? De que modo você interpreta sem levar para uma relação imaginária, sem parecer uma queda de braço, entende? Sem parecer algo, digamos, que vai aumentar ainda mais a resistência e inviabilizar o tratamento. Então, é necessário interpretar a transferência e a resistência. Mas que interpretação é essa? De que modo essa interpretação é feita? Já alerto, já estou um spoiler, que não é uma interpretação feita grosseiramente ou muito diretamente. Você não vai dizer, quando a pessoa diz, não consigo falar sobre isso agora, isso é resistência, pelo amor de Deus. Você não vai apontar para a resistência como se ela fosse um alvo. Você vai contornar a resistência, e aí mais na lógica do Dajing, do Lacan, ou seja, contornar, interpretar pela lateral, pelas beiradas, não diretamente a ela, entende? Então, nem a transferência, nem a resistência, recomendo que vocês apontem diretamente para ela, e sim que interprete, de algum modo, pelo entorno dela. Aí tem uma diferença, inclusive, entre o Lacan e a Melanie Klein. A Melanie Klein apontava a resistência de um modo mais direto. Então, aqui eu estou fazendo uma leitura já um pouco diferente da Klein, tá? Já indo para o Lacan, que é quem eu estudo. Então, veja, o que resiste na fala e no ato analisando, ficou errado aqui, aponta também para o que mais tem para ser dito. Então, o que o Freud coloca no texto anterior de 1912 da dinâmica da transferência?
abre aspas, a transferência, até então, é a força mais poderosa do sucesso de um tratamento, se transforma também no meio mais forte de resistência. Então, quando a transferência estiver bem estabelecida, preparem-se para a resistência que virá. A transferência não é garantia de que não vai haver resistência. A transferência é a garantia de que vai haver resistência, tá claro? E isso não é o problema da análise, isso é condição para análise. Então, outra frase de 1912. A resistência acompanha o tratamento a cada passo. Então, quando vocês ouvirem alguém falando assim, é porque ele estava no início do tratamento, então ele estava muito resistente. Balela. Ele vai estar resistente no início, no meio, no fim. Então, quando alguém fala, é a resistência do início do tratamento, a resistência de todos os tempos. E sou eu que estou dizendo? Não, Freud. Freud diz, 1912, a resistência acompanha o tratamento a cada passo. Cada ocorrência, cada ato do analisando precisa prestar contas à resistência. Então, qualquer um que disser que a resistência pertence ao momento específico da análise, está falando bobagem. A resistência acompanha todo o percurso da análise. E cada ato, cada passo, cada dito do analisando presta contas para a resistência. Também gosto muito dessa ideia do Freud, de prestar contas para a resistência. Por que prestar contas para a resistência? Prestar contas para a resistência é prestar contas para o conteúdo recalcado. Se a resistência aponta para o conteúdo recalcado, quando eu presto contas para a resistência, eu estou tentando manter o conteúdo recalcado. Percebem? Então, por isso que presta contas para a resistência. Outra frase do Freud, para a gente poder ir para o texto de 1915, a intensidade e a duração da transferência são um efeito e uma expressão da resistência. Ou seja, só vai durar a transferência enquanto durar a resistência. Então, a duração e a intensidade da transferência são um efeito, uma consequência da resistência. Perceberam que a gente estava conversando agora há pouco? Quem vem primeiro? A transferência ou a resistência? O Freud está dizendo que primeiro o amor transferencial vem na forma de resistência, para então se transformar em transferência. E a intensidade e a duração da transferência, estou citando Freud literalmente, são um efeito e uma expressão da resistência. Tendo feito esse percurso, a gente volta agora para o texto de 1915. Diga, Jader. Oi, boa noite. Eu estou lendo o livro do Dunker e da Ana Sur, Eu Existo no Olhar do Outro, e ela fala dessa relação amorosa, que o amor nasce de uma frustração. Né? A frustração porque você está na frente do outro, você vê a si mesmo na paixão, e você desloca a partir para enxergar o outro. Nessa relação amorosa, então, o sujeito se dá conta verdadeiramente do outro e não dele mesmo, como na paixão. Como é que isso se aplica, então, nessa relação amorosa com o analista? Porque esse sujeito também vai vir com um sujeito suposto saber, vai imaginar uma série de coisas, e nessa dinâmica de relação de amor, como é que essa relação, resistência, que a gente viu no texto anterior, esse apaixonamento pelo analista, com essa questão toda, como é que a gente se posiciona diante disso? Já vou até voltar um pouco antes. Não existe desejo sem falta. Então, na verdade, até antes da ideia de frustração, privação e castração, que vem um pouco depois, a primeira falta não é pela via da frustração. Então, a primeira relação amorosa, ela é instaurada pela ausência e presença ali da relação do bebê com a mãe que vai e a mãe que vem, lembram? Não existe desejo sem falta. Então, é necessário instaurar a falta para haver o desejo. Esse desejo, ele vai encontrar diferentes possibilidades de investimento libidinal. Lembrando que esse investimento vem, inclusive, da pulsão, que é sempre inconsciente, né? Não existe outra. E esse investimento libidinal, que advém da pulsão, vai encontrar em diferentes objetos. A mãe a gente coloca como esse objeto de amor primordial, que também é o primeiro grande outro, mas vai encontrar outros substitutos, inclusive substitutos da relação amorosa com a mãe.
né? Inclusive, só colocando aí que o namorado como substituto da mãe, não sou eu que estou dizendo, Freud, ele diz algumas consequências de distinções anatômicas entre os sexos, tem uma frase dele muito, muito interessante, falou assim, eu não sou de dar recomendação, mas se eu pudesse recomendar, depois eu mando a frase exata do Freud, que é muito melhor, porque eu vou falar de cabeça. Não sou muito da recomendação, mas se eu pudesse dar recomendação para alguém, eu diria, nunca se case com o seu primeiro amor. Porque o primeiro amor, ele tem as características e a intensidade do amor infantil. E o amor infantil, ele tem as características de ser ilimitado, possessivo, né? Exige a posse exclusiva de não menos que tudo, e justamente por isso não tem objetivo, e está fadado à destruição das duas partes amorosas. Gosto dessa ideia do Freud. Casa com o segundo, com o terceiro, com o quarto, não casa com o primeiro amor, não, deixa mais para frente. Agora, Jader, fazendo uma relação aqui com o amor transferencial, lembra aquela situação que a gente coloca, que a demanda é feita para ser recebida, mas não atendida? É aí que encaixa a sua pergunta. Veja, toda demanda é demanda de amor. Então, quando eu recebo a demanda, mas não atendo, eu frustro o amor, eu frustro esse desejo. Então, frustrar a demanda para manter o desejo, ou seja, a falta ativa, e lembrando que a falta, o desejo, aponta para que na psicanálise lacaniana a gente chama de objeto A, objeto causa do desejo, lembra? O objeto causa do desejo é o norte da clínica, tanto que o que você pergunta para o teu analista, né? O que você espera da tua análise? O que você deseja dessa relação com o outro? O que você quer? Vocês já perceberam que a gente toda hora fica apontando para o objeto causa do desejo? Se apontar para o objeto causa do desejo, só é possível apontar para ele se eu mantê-lo insatisfeito. E para eu mantê-lo insatisfeito, é necessário, então, que eu receba a demanda, mas não atenda a demanda. Não atendendo a demanda, que é a demanda de amor, esse amor mantém-se, então, furado, né? E o sujeito aponta, em vez de apontar para mim como quem vai dar a solução para a vida dele, aponta para o objeto A, causa do desejo, como aquilo que ele pode buscar para fazer com a vida. E aí a gente sai daquelas 3 propostas iniciais do texto lá, né? Perfeito. Casar com a pessoa, não sei, lá. Isso. Okay. Ótimo, muito obrigado. Tanto que, voltando aí ao texto, vamos lá voltar no texto. Então, a gente está sobre o amor transferencial. Vou voltar mais ou menos onde a gente parou, peguei um pouquinho antes, só para não ficar desconexa a fala. Vocês vão se lembrar que ele fala aí de 3 possibilidades, né? Que ele abdica da primeira, abdica da segunda e abdica da terceira, né? As 3 possibilidades diante dessa figura apaixonada. Então, só para vocês se lembrarem. Então, primeiro, nunca se deve aceitar ou corresponder ao afeto que lhe é oferecido, que é o que a gente acabou de dizer. Você não deve aceitar ou corresponder ao afeto que é oferecido, ou deve aproveitar esse momento para representar a exigência moral? De modo algum. Então, vamos lá. Não vamos satisfazer a primeira, porque eu não escrevo para a clientela, ou seja, eu não vou corresponder, mas eu vou o quê? Aceitar. Lembra? A demanda é feita para ser recebida, ou seja, aceita, mas não correspondida. Então, Freud está dizendo, eu vou quebrar essa daqui. Eu vou aceitar, mas não vou corresponder. Essa é a primeira. A segunda, de jeito nenhum. A segunda que é fazer rezar o terço, é dar uma bronca, é passar um sermão, é qualquer coisa assim, né? Então, veja, a segunda também, que é ficar explicando para a pessoa e educando a pessoa sobre o amor, que não é amor coisa nenhuma, também não vou fazer isso. Bom, o caminho do meio também, a gente falou sobre ele na semana passada, tampouco aconselho o caminho do meio, que para alguns pareceria sagaz. O que seria sagaz? Eu afirmo que eu correspondo a esses sentimentos, você me ama e eu também te amo, mas evito as atividades corporais. Chega a ser perversa essa terceira saída, né? Meio desmentido, né? Eu sei, mas mesmo assim, né? A gente se ama, mas a gente não vai realizar esse amor. Também, obviamente, ele se contrapõe completamente a esse, primeiro, pelo fato de que a psicanálise se constrói na veracidade. Então, eu estou correspondendo com a mentira. Eu estou dizendo uma coisa que eu não vou poder, de fato, fazer.
Então, esse terceiro também é abandonado. Então, vamos para onde que a gente parou. Então, veja, a gente parou nesse ponto em que, além disso, a tentativa de deixar, a gente parou nesse ponto, de deixar os sentimentos afetuosos do paciente, se deixar levar pelos sentimentos afetuosos, é extremamente perigoso. Por que é extremamente perigoso? Lembra, o eu não é senhor da sua própria casa? Você tem garantias de que se deixar levar pelos sentimentos, você não vai ser capturado pelos sentimentos também? Será que nós temos controle dos afetos a ponto de também não nos apaixonarmos por um paciente? Todo mundo garante que nada vai sair do rumo? Não há como ter essa garantia. Então, o que o Freud coloca, olha, não se tem um bom domínio de si próprio, eu não é senhor da sua própria casa, podendo, então, o analista, repentinamente, ir além do que pretendia. Então, ele pretendia ficar nessa posição desmentida, né? Eu também me interesso, mas não vamos realizar nada, e acabar escorregando para onde não deveria. Logo, não se deve de modo algum. Já passo para você, Rodrigo. Então, veja, o que ele coloca, já dei a entender, então, que a técnica analítica, né, estabelece uma lei em que a recusa diante da satisfação exigida pelo paciente carente de amor. O tratamento precisa ser executado na abstinência. O que é essa abstinência? Eu recebo, mas eu não correspondo. Então, eu escuto o que a paciente tem a dizer, mas não correspondo, dizendo que eu também sinto algo dessa ordem, que seria a terceira saída, ou a primeira e a outra saída, que é viver feliz para sempre, ou a outra saída, que é interromper o tratamento. Então, o tratamento, ele se mantém, mas ele se mantém na abstinência. Essa regra da abstinência, a gente até conversou sobre ela, né, Rodrigo? O quanto que ela é importante. Essa regra da abstinência, ela não está aqui à toa, e lembrando, não é só abstinência igual de padre, de não transar, é mais que isso. O que é essa abstinência? Não me refiro aqui só à renúncia física, né? Ou seja, de não transar, nem à renúncia de tudo que se deseja, pois isso talvez nenhum doente te suportasse. Quero antes estabelecer o princípio de que a necessidade e o anseio devem ser mantidos, ou seja, a demanda é feita para ser recebida, como forças motivadoras do trabalho, porque essa demanda é uma demanda de amor que vai apontar ali para o objeto A, causa do desejo, e da mudança, e devemos evitar, então, o abrandamento desses sentimentos substitutos. Então, basicamente, o que ele está dizendo é, você vai receber, mas receber na abstinência, receber, mas não corresponder. E vamos tentar entender melhor que isso. Diga, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Esse texto que você está colocando aí, né, me traz muito aquilo que é vinculado à ética da psicanálise, né? Esse processo que é de um cuidado, que é o cuidado da psicanálise, que é diferente de qualquer outro tipo de cuidado, é muito tempo a gente estar no divã, né? A gente se colocar nesse lugar de escuta, né? A gente também está com a análise pessoal em dia, né? O analista também está nesse lugar de analisando. Eu relendo e relendo esse texto, parece que isso fica... Isso é o que eu tenho anotado no meu livro. Né? Eu tenho anotado aqui, assim, essa possibilidade de agir como o Freud está colocando, que é um trabalho de extremo cuidado que a gente tem que ter. São 3 passos que a gente não pode pegar nenhum caminho, mas ao mesmo tempo a gente tem que manter essa transferência. É algo que, assim, é muito divã deitado, né, Renato? Não é só escutando as pessoas no divã, né? É fundamental para que isso aí também funcione. Tanto que ele fala no texto anterior que você não deve afugentar, né? Então, você não deve receber, mas você também não deve afugentar. Nesse sentido, Rodrigo, fica claro essa coisa de receber com extrema delicadeza. Fica mais claro para a gente quando a gente vai para a nossa análise pessoal, você tem razão. Quando a gente está na posição de analista, a gente não tem a mesma ideia do impacto que as nossas intervenções têm sobre a outra pessoa. Quando a gente está na posição do analisando, a gente percebe que um olhar, uma palavra, um corte, tem um impacto sobre a gente
que a gente desconhecia até acontecer. Por isso, é fundamental que alguém passe primeiro pela posição de ser analisado, para depois ser analista, por esse e por vários outros motivos. Mas eu não sei se vocês percebem essa sutileza. Por exemplo, vamos pegar em outras relações transferenciais, porque a relação transferencial não é só na análise. Por exemplo, vou pegar um caso clínico muito interessante de anorexia, já deu spoiler do que aconteceu com a menina, é um caso de uma psicanalista da Bahia, a Leda, muito interessante, que basicamente é o seguinte, a menina, ela tem um quadro de anorexia grave, muito grave, e quando ela vai pesquisando por que, aonde, como, que frase que começou, a menina volta numa cena que ela diz assim, um dia eu fui sair de casa, coloquei uma roupa de balada, né, uma mini saia, uma mini blusa, e meu pai passou por mim e falou assim, você não acha que essa roupinha tá um pouco curtinha para você? A menina voltou para o quarto, interpretou essa frase em dois sentidos, no sentido de gorda e no sentido de puta, se recolheu, não foi para balada e, na verdade, começou aí esse processo de anorexia. O pai fez de propósito? Não, se você interrogar o pai nem lembra de ter falado essa frase. Entende? Da perspectiva do pai, ele estava falando, inclusive ele falando diminutivo para ver se pegava menos, né? Tipo, filhinha, essa sainha, meia curtinha. Você vê que o pai tentou falar assim, cheio de dedos, e parece que o diminutivo foi justamente o catalisador da coisa. Talvez se ele tivesse falado, essa saia está muito curta. Né? Talvez tivesse tido menos impacto. Então, veja, quem diz não tem ideia do impacto que tem para quem ouve, em todas as nossas relações. Vocês sabem disso, né? Quantas vezes vocês não têm notícias de que vocês falaram uma coisa que para vocês foi banal e a outra pessoa escutou como se fosse uma bomba estourando na cabeça? Então, agora voltando para a transferência na análise, acho que esse é um ponto muito importante, Rodrigo. A gente só tem ideia do que é se apaixonar pelo analista quando a gente se apaixona pelo analista. A gente não tem essa ideia de quando a gente é um analista do qual os vários analisando se apaixonaram, mesmo porque a experiência de sua como analisando é uma. Sua experiência da posição de analista é centenas. Então, não tem como medir o afeto da mesma ordem. Por isso é necessário esse cuidado e essa sutileza. Mas eu diria que ela é necessária em todas as relações transferenciais, portanto, todas as relações de amor. De novo, nas relações amorosas, por exemplo, entre namorados, vocês já viram as coisas que alguém diz e depois a coisa ganha uma dimensão gigantesca? Nas relações de parentesco e assim por diante. Tem uma diferença grande, um abismo entre o que se diz e o que se escuta. Entre o que se diz e o que se escuta, o significante passa por um inferno inteiro e sabe-se lá como é que ele vai sair do outro lado. Então, esse cuidado, essa sutileza, ele é muito importante. Então, voltando lá para o texto, mas boa observação isso que você colocou. Renata, já passo para você, só voltar para o texto mais um pedacinho e te chamo. Então, olha só, voltando aqui para o texto, página 161, tá? Então, confessemos que o princípio de que o tratamento analítico deve acontecer em abstinência abarca muito mais do que o caso específico aqui observado. Então, a abstinência não é só uma abstinência em relação à declaração amorosa do paciente. É uma abstinência em relação ao saber, que é o que Lacan vai falar depois, uma abstinência em relação ao julgamento moral, uma abstinência em relação a governar ou dirigir a vida do teu analisando. Posso continuar a lista, mas vocês já entenderam, né? Então, é se abster de depositar sobre o seu analisando saberes, expectativas, fantasias, entende? E aí eu peço para ter uma atenção especial à clínica com crianças e adolescentes, que é onde todo mundo erra mais. Olha, não tem uma clínica que tem mais erro do que a clínica de crianças e adolescentes. Por quê? É muito difícil para um adulto não enxergar uma criança como criança. É muito difícil para um adulto enxergar uma criança como um sujeito atemporal, entende? Então, como nós somos adultos e a criança é uma criança, é muito difícil você, de repente, não achar que essa criança precisa do seu grande saber, né? Precisa dos seus cuidados, precisa da sua orientação. Então, a clínica com crianças e adolescentes é onde eu vejo a abstinência escorregar mais.
Porque o adulto, quando você não se abstém, ele, vez por outra, sobretudo alguém que faz análise já há algum tempo, ele te diz, mas peraí, o que é isso que você está me dizendo? Né? Ele estranha essas orientações quando você quebra a abstinência, e você tem a chance de recuar. Lembrando que isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Então, o que aconteceria se o médico procedesse de modo diferente e, digamos, aproveitasse a liberdade dada de ambos os lados para corresponder ao amor do paciente, satisfazendo a sua necessidade de afeição? Seria um grande triunfo da paciente. Isso que é interessante. Fim da análise, obviamente, mas um grande triunfo da sua paciente. Por quê? Porque o amor, a princípio, tem a função de resistência. Ou seja, essa declaração amorosa tem o objetivo no início de não viabilizar o tratamento, pelo contrário, de interromper o tratamento. Então, veja, seria um grande triunfo da paciente que resiste ao tratamento se sua corte tivesse sido correspondida. E seria também uma total derrota para o tratamento. A doente teria conseguido o que todos os doentes em análise almejam: colocar algo em movimento, repetir na vida aquilo que apenas devem lembrar, reproduzir como material psíquico e manter no âmbito psíquico. Então, veja, cuidado, o que o paciente mais faz ao ir para análise? Não fazer análise. O que significa que a pessoa ela vai para análise, ela cumpre o horário para não fazer análise. Vocês entendem a lógica? E ainda, de algum modo, quando nada lá na vida, lá fora, modificou, ele pode colocar, mas tudo bem, a análise está em dia. A vida continua uma merda, mas a análise está em dia. Como se, de algum modo, não tivesse que haver uma correspondência entre a vida propriamente dita e as elaborações de análise. Percebem? O que o doente mais almeja e que ele teria conseguido? Colocar algo em movimento, repetir na vida aquilo que apenas devem lembrar. Reproduzir como material psíquico e manter no âmbito psíquico, ou seja, não levar para a vida. Manter no âmbito psíquico. Eu estou elaborando, eu estou pensando, não muda nada do que eu faço na vida. Né? Exatamente, Matheus, a terapia está em dia. Eu continuo sendo um grosso lá fora, eu continuo fazendo merda, eu continuo jogando em bets, eu continuo destruindo tudo lá fora, mas a análise está em dia. Deu para entender o problema? Então, veja, o que ele está dizendo? É um grande triunfo, porque o principal triunfo de qualquer neurótico, aqui o doente que ele está falando são dos neuróticos, é manter no âmbito psíquico aquilo que é da ordem do mal-estar, não levar para a vida. Diga, Renata. Não, aquilo que você estava falando, as pessoas falam alguma coisa e o outro entende outra. Essas mensagens escritas do WhatsApp são mestres em acontecer isso, né? Você lê dependendo do seu humor. Se você está bem, você lê aquilo de modo fofo. Se você está irritado, está nervoso, aí você já joga aquilo para a sua irritação, né? E é interessante você ter falado isso, porque isso me serve, que bom que você trouxe isso, Renata, isso me serve de gancho para uma coisa muito importante de hoje em dia. Por exemplo, jovens e jovens adultos também, tá? Nem estou falando agora só de adultos, estão se relacionando mais pelo universo virtual do que factual. Alguma novidade ou todo mundo já percebeu isso? Ou seja, o universo virtual, ele tem substituído as relações de carne e osso e várias outras relações. Renata, qual que é o perigo disso? Acho que você pega aí o cerne da questão. Veja, quando eu estou conversando, mesmo aqui mas a gente também está virtual, mas a gente está com imagem. Então, eu tenho como olhar, por exemplo, a Zélia olhou para mim aqui, ó, ficou interessada no que eu estou falando. Então, eu já posso continuar que vejo que eu tenho, né? A gente tem um certo movimento de expressão facial, movimento de rosto. A gente fala alguma coisa, a pessoa para anotar, você falou, essa frase foi boa, deixa eu elaborar ela de outro modo. De tal modo que a gente tem um sistema de trocas. Vocês entendem? A gente tem um certo sistema de trocas que eu sei como medir a temperatura, a pressão do que eu estou falando. Já pensou todo mundo com a tela desligada e eu olhando para as paredes? Né? É completamente diferente. Você não tem como saber se o que você está falando ressoa de algum modo na outra pessoa. Agora, vamos pegar as relações virtuais, aonde mora o perigo. Imagina um Discord que as pessoas nem por voz conversam. Nem foto colocam. Eu estou enchendo o saco do Discord, porque é onde está acontecendo as coisas mais estranhas, e todo mundo sabe disso, tá? Então, veja, lá eu não sei, Renata, se eu estou conversando com um bot ou com um ser humano, eu não sei se essa pessoa que me diz ter 15 anos tem 15 anos mesmo ou ter 50, eu não sei, entende? Eu não sei nada.
E aí, de repente, eu mando uma mensagem enorme, porque eu acho que eu tenho intimidade para mandar uma mensagem enorme. A pessoa some. Pronto. O que eu fiz de errado? Por que eu mandei essa mensagem? E agora o que a pessoa está pensando de mim virou um inferno. Veja, eu não tenho um medidor. Então, essas relações virtuais, elas vão fazendo um estado paranoico, mesmo quem não é paranoico, mas um tanto quanto infernal. Um exemplo muito interessante da intensidade disso é um documentário, eu acho que ele é da HBO, deixa eu ver aqui. Deixa eu só olhar direito o nome. Eu Te Amo, Agora Morra, tá? É um documentário da HBO, vou até colocar aqui no chat. Eu acho que ele tem no YouTube também, tá? Não tenho certeza. Mas esse documentário, Eu Te Amo, Agora Morra, ele é um documentário, então não é ficção, é um caso real, são 2 episódios em que 2 adolescentes se conhecem online, namoram online por 2 anos e fazem um pacto de suicídio. Ambos tentam suicídio várias vezes, até que, por fim, o menino morre, a menina não morre, e a família do menino que morre processa a menina por assassinato. E aí a questão é, qual a responsabilidade dela sobre a morte do menino? Os 2 fizeram um pacto, era para os 2 morrerem, ele conseguiu, ela não. Então, assistam, que é muito interessante. Por que é tão interessante? Isso que você colocou, Renata, eles só namoraram online. E a maior parte das conversas, texto, tec, 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 tec. Milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. E aí tem uma coisa sempre muito interessante. Quando eu falo, eu consigo controlar um pouquinho, se eu quero falar bravo, se eu quero falar calmo, se eu quero falar rápido, eu controlo um pouco o tom e o tempo da minha voz. E ainda assim não tenho garantias. A entonação, né? A entonação. Né? E ainda assim não tenho garantias. Lembro lá do pai, né? Essa roupinha não tá meia justinha. Ele fez de tudo para não parecer um fofo. Para parecer um fofo, e no final das contas gerou uma coisa complicada. Mas, no texto, quem dá a entonação não é quem fala, é quem lê. Então, quem é que decide a pontuação, a entonação e o afeto da mensagem? Não é quem mandou a mensagem, é quem recebeu a mensagem. E isso faz toda a diferença. Assista esse documentário, vocês vão entender bem o que eu estou falando, e para os temas atuais, sobre essa questão da adultização de crianças, na segunda-feira eu falei sobre isso, se alguém quiser, está disponível na página do SPD. Eu falei um pouco sobre essa questão da internet, da inteligência artificial, da adultização de crianças, que é um tema importante para a nossa área. Está disponível no YouTube da SPD, vocês podem assistir lá. Mas então, veja, voltando aqui especificamente... Renata, só uma questão. Tem também uma questão interessante que não sei se acontece com vocês, que o paciente traz as mensagens para poder te mostrar, olha o que ele falou, o que significa isso, como se você tivesse que interpretar. E aí, Jade, isso é interessante. Tratam igual a gente trata, por exemplo, desenho na clínica com crianças ou sonho na clínica com crianças, adultos ou adolescentes. Ele que vai interpretar, porque o texto é dele. Então, a pessoa ela te fala, não, mas olha aqui o que ele disse. Aí você fala, posso ler para você? Pode, claro. Aí a pessoa lê e você vai interpretar como sonho. Mas e aí, o que você lê disso? Agora que você leu de novo, como é que isso bateu aí? Ou seja, é igual a interpretação de sonhos. Jadra, inclusive hoje, eu diria que a gente recebe mais mensagens para serem interpretadas do que sonhos. Até porque, em vez das pessoas dormirem, elas estão de madrugada trocando exatamente essas mensagens que elas vão trazer para análise. Mas você vai interpretar como se interpreta os sonhos. Ou seja, colocando o sujeito como leitor deste texto, porque esse texto é também dele. Ah, mas foi o outro que escreveu para ele. O destinatário é ele, o leitor é ele, e o afeto causado por aquele texto é dele. Ele que vai, portanto, interpretar. Diga? Então, voltando aqui para o nosso texto. Deixa eu só... Oi, Elisângela, já ia fechar seu som, mas você já fechou. Vamos lá, então. Continuando aí um pouquinho. Então, voltando. Já passo para você, Helena. Então, olha só. Sendo assim, atacar as demandas de amor por parte da paciente é tão fatal para a análise quanto a repressão das demandas de amor. Deu para entender? Então, nem atacar, que é o que o Rodrigo estava colocando, é necessário
cuidar muito bem, mas também não reprimir, né? O caminho do analista é outro, é aquele para o qual a vida real não fornece um modelo. Evitamos desviar da transferência amorosa, afugentá-la ou estragá-la na paciente. Também nos abstemos ferrenhamente de toda a correspondência do amor, porque a análise acontece em abstinência, lembra disso? A demanda é feita para ser recebida e não atendida. Eu sei que eu estou repetindo igual um gravador, mas é que tem coisas que são boas da gente lembrar, como uma espécie de mantra quase, né, Helena? Como uma espécie de regra de funcionamento. Então, mantemos a transferência amorosa, a tratamos como algo irreal, ou seja, que não vai acontecer, que não vai ser realizado, como uma situação que deva ser enfrentada no tratamento e reconduzida às suas origens inconscientes. Como assim reconduzida às suas origens inconscientes? Eu sei que aquele amor transferencial é a atualização na figura do analista de um outro amor, de um amor a outra pessoa em um outro tempo. E é sobre este outro amor e este outro tempo que a gente vai discutir. Então, a gente não vai discutir o amor ao analista. A gente vai discutir esse outro amor que atualiza na figura do analista. Tudo bem? Então, reconduzir as origens inconscientes que deva ajudar a levar à consciência da paciente elementos mais ocultos da vida amorosa e, com isso, a dominá-los. Quanto mais dermos a impressão de estarmos nós mesmos imunes à tentação, mais facilmente a gente vai poder extrair a situação, o seu teor analítico. Ou seja, a paciente diz que sonhou com você, você diz, me conta o sonho. A paciente diz que está enamorada, me explica melhor como é que é isso. Ou seja, eu demonstro para a paciente que eu estou imune, oferecendo a minha escuta, entende? Porque se eu estiver incomodada, eu não vou conseguir escutar. Se eu estiver imune, eu estou completamente aberta e disposta a escutar. Então, como é que você demonstra que você está imune à tentação? Se colocando aberto a escutar, a receber este conteúdo, inclusive erótico. Lena? Olá, boa noite. Boa noite, como é que você está? Estou bem, e vocês? Estou joia, diga. É porque eu assisti essa semana, falando nisso, do Dunker, que ele falou sobre tesão, né? Não sei se vocês assistiram também, e ele relativizou um pouco essa regra da abstinência, né? Ele desencorajou, né, que analistas tivessem relação com seus analisantes, tudo, mas não reforçou como uma regra, né? Então, eu queria saber como é que está aí, vamos dizer, no campo analítico, a força da regra da abstinência. Lembrando que a regra da abstinência, Helena, não é só não transar, o que eu acho que é bem interessante em termos éticos, mas é também não oferecer seu saber ou sua direção. Então, sendo rigorosa com o texto, inclusive, do Lacan, sobre a direção do tratamento, seus princípios de poder, a abstinência é não exercer poder sobre o sujeito, sobre o paciente. Então, quando Lacan diz, a gente dirige o tratamento, mas não o analisando, a gente dirige a análise, mas não o analisando, a abstinência eu leio nessa perspectiva. E aí, eu sou bastante rigorosa a ela nesse sentido, que é receber todo o conteúdo, mas se colocar nessa posição de que eu recebo como um texto, não como uma proposta, não como um tesão, não como uma excitação, mas como um texto. E como todo texto, ele será analisado naquele contexto, e lá é um lugar, inclusive, para receber esse texto. Agora, em termos práticos, Lena, vamos colocar aí, vamos supor que você atende na rede pública. E aí você tem que atender, ou pior, assim, vamos colocar outro lugar que o pessoal atende horrores. Deixa eu ver se tem uma colega de vocês, deixa eu ver se ela está aqui. Ela atende numa ONG, não sei se ela está aqui agora. Se tiver, ela levanta a mão. Ela atende numa ONG, Crianças Autistas. Lena, são vários grupos ao dia, de 3 a 6 sujeitos por cada grupo. Ao final do dia, ela vai ter atendido aí, vamos colocar aí, umas 30, 40 pessoas por dia. Ao longo da semana, aí eu fiquei pensando, rapaz, você já pensou se não tiver abstinência? Acho que a pessoa, ao final da semana, está exaurida. Então, a abstinência, ela também preserva o analista para a sua prática profissional. Se eu pensar no trabalho mesmo. O que você acha, Helena?
Eu acho perfeito, mas no caso do Duncan, ele estava falando realmente de relações amorosas, né, que se desenvolvem na análise, né? Eu acho que a ideia de abstinência pode ser, inclusive, estendida, né? Eu acho que ele fez foi limitar a ideia de abstinência e dizer como se fosse algo um pouco relativo, pode acontecer, e isso me assustou um pouco, para dizer a verdade, né? Eu não assisti, não posso dizer, mas me lembrou do filme do Woody Allen. Eu não sei se vocês lembram do filme do Woody Allen, que como é que chama aquela que fez striptease? Demi Moore. Que a Demi Moore é analista do Woody Allen. Gente, ter a Demi Moore como analista tem lá suas complicações, né? Então, a Demi Moore é analista do Woody Allen. Vocês assistiram esse filme do Woody Allen? E aí, num determinado ponto, a análise vai passando, a Demi Moore começa com uma analista toda fechadinha lá, sharp, casaco fechado, a análise vai andando e é ela que vai ficando com menos roupa, até que um dia ela salta no divã e ataca o Woody Allen, que, obviamente, é o Woody Allen escrevendo a partir de uma fantasia dele, né? Mas não é uma coisa também que fala, inclusive, que é ideal que o analista não seja tão bonito? Eu não lembro exatamente onde eu li isso, mas acho que ele diz isso em algum ponto, não é? Exato, o Diário fala isso também. Então, assim, só me lembra um filme de comédia, né? A possibilidade de romper com a regra da abstinência me parece um ótimo mote para a ficção. Mas eu deixaria no campo da ficção. Mas, de novo, eu não assisti o vídeo, mas eu deixaria no campo da ficção. Denise? Boa noite. É o seguinte, quando se fala de amor transferencial, normalmente... aliás, sempre eu penso nessa questão da paixão e, né, do apaixonar-se pelo analista, enfim. Mas eu fiquei pensando no seguinte, e quanto ao desejo de ser amigo do analista, também não seria uma questão, porque eu acho que e não só, Denise, aquela coisa de que... falando a demanda, inclusive o Lacan vai substituir a demanda de amor, a palavra, substituir vírgula, né, vai acrescentar a ideia de demanda de saber. Então, a demanda de saber, a demanda de amizade, a demanda amorosa, mas a demanda de receber algo que é precioso. Pode incluir amizade, pode... Mas eu diria que a principal demanda, Denilson, que aparece para a gente na clínica é a demanda de saber. Né? O que você acha que eu devo fazer? Como você acha que eu devo responder? Qual profissão você acha que eu devo escolher? Entende? Eu diria que a demanda de saber é uma das que mais explicitamente aparece, que não deixa de ser uma demanda de amor, afinal, você tem que confiar muito numa pessoa para tentar entregar nas mãos dessa pessoa a condução da tua vida, né? O que você acha, Denise? Sim, eu acho que realmente, eu percebo até agora, eu como analisando também, nas vezes que eu busquei, assim, respostas prontas, né? Agora, é porque... Quando comecei a estudar a psicanálise, achei estranha essa questão de apaixonar-se por um analista, porque para mim é uma coisa que é tão estranha, né? Eu não conheço ninguém que tenha se apaixonado por analista, psicólogo, mas o que eu conheço muito é pessoas que querem ser amigos do psicólogo, querem seguir nas redes sociais, e eu acho que isso também acaba prejudicando a transferência no caso da análise, né? Mas é que o apaixonamento precisa ser interpretado. Por exemplo, o apaixonamento, Denilson, pode ser, por exemplo, na clínica com crianças, como é que esse apaixonamento aparece? Tia, você mora aqui no consultório? Posso morar aqui também? Eu posso ficar aqui? Posso dormir? Ninguém vai me ver, eu fico aqui debaixo da mesa. Então, esse amor, ele precisa ser interpretado. Esse amor que vem na forma também de querer ser amigo, ou querer ser o mais engraçado, ou querer ser o mais interessante, é dessa mesma ordem. Ele não aparece sempre tão explicitado, né, do modo que a gente está jogando. Ele aparece mais comumente, menos explicitado, sobre as suas várias possibilidades amorosas. Só antes de eu passar para a Rejane e para a Isabela, só voltar aqui 2 pontinhos do texto. Olha só. Então, só resumindo. 2 pontinhos do texto. Então, resumindo. Não temos o direito de negar ao enamoramento que surge no tratamento o caráter de um amor autêntico. Então, é um amor autêntico, seja ele, como o Denise colocou, de amizade, de adoção, tanto de criança que pede para ser adotada, né? Veja, se ele parece... Inclusive, uma coisa que a gente percebe na transferência da criança, a criança começa a fazer perguntas sobre a gente. Tia, você tem filho? Você já brincou com esse jogo com seu filho? Esse brinquedo era dele, entende? A criança começa a querer saber sobre para onde mais você dedica
aquela atenção. Isso aparece na transferência, então, dessa forma. E é um amor autêntico, e é necessário ser tratado como tal. Se ele parece tão pouco normal, isso pode ser explicado satisfatoriamente a partir da circunstância que também os demais enamoramentos fora do tratamento analítico lembram mais fenômenos anímicos anormais do que normais. Pelo menos, ele se caracteriza por alguns traços que garantem uma posição especial. Então, o que é esse amor autêntico da transferência? Ele é provocado pela situação analítica, ou seja, não é pela sua beleza, né? Não é porque você é muito gostoso ou gostosa, é pela situação analítica, ser escutado, o que é extremamente precioso, ainda mais no mundo que ninguém escuta ninguém. Segundo, potencializado pela resistência que domina a situação, lembra? Aqui que é a resistência, todo neurótico quer manter no universo anímico os seus conteúdos, não colocá-lo de fato em exercício. Então, a resistência é garantir que a análise fique girando e não vá para lugar nenhum até se interrompe. E carece um alto grau de consideração pela realidade. Para a gente fechar esse pedacinho aqui, vou pegar lá no final. Peraí. Esse pedaço aqui. Então, para fechar, o psicoterapeuta analítico tem, assim, uma luta tripla a enfrentar em seu interior contra as forças que querem tirá-lo do nível analítico, fora da análise contra os adversários que questionam a importância das forças pulsionais sexuais e impedem de utilizá-las em sua técnica científica, e na análise contra os pacientes que no início se portam como adversários, mas depois anunciam a supervalorização da vida sexual que os dominava e depois querem aprisionar o médico com a sua paixão socialmente irrefreada. O psicanalista sabe que trabalha com as forças mais explosivas e que são necessárias, pegando o que o Rodrigo colocou aqui, cautela e meticulosidade. E essa cautela e meticulosidade conversa com o conceito que a gente estava falando agora há pouco da abstinência, com essa, e que o Lacan traduziu como receber, mas não atender à demanda de amor, né? Receber, mas se abster de corresponder à demanda de amor. Então, bora conversar para fechar? Rejane? Boa noite para todos. Boa noite. A gente está falando aí um bocado de amor e tem o outro lado da moeda que é o ódio. Ele também aparece junto com esse amor, né? E Aparece, isso também é algo inclusive, que o analista tem que saber conduzir, né? Lembrando que amor e ódio não são opostos. O oposto de amor é indiferença. Lembra que o Freud fala num texto que a gente vai ter que estudar aqui também, que ele é lindo, né? Contribuições da psicologia do amor, da psicologia amorosa. Então, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença, que seria o não investimento libidinal. O amor ou o ódio são investimentos libidinais. Então, para eu te amar ou para eu te odiar, eu preciso investir libido em você. Dá na mesma. Dá na mesma. A única coisa que o Freud coloca como transferência positiva ou transferência negativa, conforme esse investimento, mas é um investimento do mesmo jeito. Ok? Quer complementar, Tejane? Não, tudo bem, Não? era só uma observação. Isabela? É nesse livro também, né, sobre o amor transferencial, né, Renata? A gente está no texto sobre amor transferencial, mas você está observações sobre amor transferencial. Esse Isso. outro que eu estou falando sobre contribuições à psicologia do amor, não está nesse, está em outro volume. Tá. Depois eu pego o volume para você. Diga, Isabela. Eu ia falar a mesma coisa, assim, que durante o percurso de análise, assim, esse amor, ele vai mudando também, né? Tem momentos de ódio do analista, tem momentos, né? E eu também entendo isso tudo como transferência amorosa, né? Tudo que é como você falou. Se não existe a indiferença, aí não tem lugar para transferência, né? Isso. Então, veja, é um investimento afetivo, seja na ordem do amor, do ódio, mas é um investimento afetivo. Há uma libido investida na direção do analista e, portanto, da análise. Porque, lembrando, não é do analista, é da análise, né? Sim,
Porque eu fico pensando, a gente que é analista, a gente sabe, pô, por que eu estou com uma raiva dela, né? Porque você consegue ainda pensar sobre isso, né? Elaborar isso e até levar, olha, ando com uma raiva de ti, sei lá o que está rolando, né? Mas, Isabela, por exemplo, na posição de analista, o que às vezes vocês levam para supervisão? Por que eu não estou conseguindo escutar essa paciente? Ela começa a falar e, de repente, eu percebo que eu me perdi na fala. Ora, isso tem a ver com o que o Freud aqui chamou de contratransferência e também tem que ser investigado. Então, quando a gente fala de investigar esse investimento libidinal, esse afeto que se deposita ali, também investigar do lado do analista, porque isso causa ruídos na escuta, né? Causa impossíveis na escuta, inclusive. Tem o investimento libidinal também do analista? Tem. Na transferência, né? Tem. Tanto que, lembra que a transferência ela é uma relação que vai e que vem. Ela não tem como só ir, porque, inclusive, ela é uma relação transferencial. Por que não há análise por inteligência artificial? Não há análise por inteligência artificial, porque a análise precisa da transferência, e a transferência ela é interpessoal, ela é intersubjetiva. Eu preciso de dois sujeitos para haver transferência. Na inteligência artificial, eu tenho um sujeito que diz e uma máquina, vou chamar de máquina, vocês entenderam que não é exatamente máquina, e uma máquina do outro lado que quer me manter numa posição de me agradar para que eu diga. Então, ela vai responder aquilo que ela vai atender a demanda mesmo. Agora, é importante a gente lembrar, agora eu esqueci o número, estava olhando quantos milhões de pessoas no mundo fazem terapia com IA. Agora eu esqueci o número, mas assim, acho que eu esqueci de trauma. É um número assustador. É uma porcentagem da população mundial. E isso é importante a gente observar. Acho que você chegou a falar uns 700 milhões, não foi? Uma coisa assim. Eu nem lembro mais, eu acho que eu traumatizei com o número. É assustador, mas vocês podem olhar ali. Eu fiquei muito assustada também, porque eu não imaginava. Cláudia? Gente, desculpa interromper-me sobre essa questão da terapia com a IA. A coisa está evoluindo tanto que agora o GBT, o Grok, eles têm até áudio. Então, ele também está agora soltando a voz, que antes era só digitado. E de vez em quando eu entro para fazer experiências, né? Falo, deixa eu ver o que tem aqui. E é incrível mesmo, é assustador. Porque você chega lá e fala, quero fazer uma sessão de terapia lacaniana. Tem uma moça na UOL que fez esse aquele teste. aparato ali de linguagem. Não sei se vocês viram, teve uma jornalista da UOL, Rejane, que fez esse teste. Ela colocou, me responda como se você fosse freudiano, lacaniano, da análise do comportamento, ela colocou, fez essa brincadeira. Agora, de novo, não há análise sem transferência, então, por mais que você fique assombrado com as respostas que a inteligência artificial dá, isso vai chegar no limite daquilo que só opera a partir da transferência. Agora, por exemplo, na clínica com crianças e adolescentes, a gente tem utilizado a inteligência artificial, que já tem voz há um tempinho, deve ter uns 2 anos já que ela já está com voz. A gente já tem utilizado ela como ferramenta, assim como o jogo, o brinquedo, ela se tornou mais uma ferramenta da clínica, tá? Inclusive, naquele livro, esse livro que eu publiquei agora, o caso clínico que está nele, que eu escrevi, que é o capítulo 2, uma das ferramentas utilizadas aí foi a inteligência artificial, como uma ferramenta de trabalho, nesse caso clínico. Diga, Cláudia. Oi, Renata. Dando continuidade ao que a Isabela falou, eu tive uma experiência que o analista era uma referência na minha cidade, mas ele começou a me assediar. E assim, eu estava vivendo um luto de um relacionamento, foi um noivado rompido. E aí ele começou a falar da potência sexual dele, ele começou quando eu chorava, ele levantava da cadeira dele, vinha, pegava no meu cabelo, e dizia, eu não vou te perder, não vou te perder. Eu queria sair, ele não deixava. E aí eu me desliguei dele através de uma carta, escrevi, coloquei, deixei lá na portaria, e fui embora.
porque eu estava ficando assustada, porque a coisa estava assim, indo para um lado assim, e eu querendo falar da minha dor, e ele, você queria o quê? Um micro-ondas? Você está sofrendo porque perdeu o micro-ondas, que era no noivado, estava tudo pronto, né? E eu não podia viver meu luto, falar da minha dor, porque ele vinha com a potência sexual dele e enfiava na conversa de uma maneira assim bem grosseira. Isso aí eu estou falando porque existe esse outro lado também. Eu vivi esse outro lado, o terapeuta. Cláudia, eu acho que é muito importante esse testemunho que você está dando, vou considerá-lo um testemunho, inclusive, de um assédio, obviamente, e que não deveria acontecer. Nenhum profissional de saúde, educação, de nenhuma área, e muito menos nenhum analista, deveria ter feito isso que aconteceu com você, Cláudia. Então, eu acho que esse seu testemunho ele é importante e fica aqui gravado, para ficar muito claro da importância desse manejo da transferência pela via da abstinência. Isso acho que fica mais claro ainda, Cláudia, pelo seu testemunho. Inclusive, vou fechar por causa do tempo com o seu testemunho, e Beto e Márcia, vou pedir para vocês guardarem a pergunta para quarta que vem, tudo bem? Ok. Cláudia, muito obrigada por você ter dado testemunho, espero que você não tenha se sentido mal em trazer a tua experiência, mas ela é muito importante para quem está aqui em formação jamais cometer um crime desse. Muito obrigada. Obrigada. Na semana que vem, só lembrando, a gente vou mandar lá no grupo para vocês se lembrarem, a gente entra no conceito de repetição. Então, o texto, lembrando que a gente está indo Freud, depois vamos Lacan, tá? Então, o texto que a gente vai agora é o repetir, recordar, relaborar, que aqui está lembrar, repetir, perlaborar, página 151, um texto de 1914, nesse mesmo volume aqui da Autêntica. Tudo bem? Então, leio ele para quarta-feira que vem, e a gente avança, então, com o conceito de repetição. Beijo para todo mundo. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada, Cláudia. Boa noite.